Beleza, pessoal. Então, obrigado aí, Guilherme. Bom dia, gente. Hoje o nosso assunto a gente vai cobrir um pouquinho aí sobre as operações logísticas e como que a Zebra está inserida nesse contexto aí. Nossa ideia é uma apresentação rápida, onde a gente vai falar um pouco sobre quem é a Zebra. Depois a gente vai dar uma simples introdução sobre a vertical da logística, para depois a gente mostrar para vocês o que a Zebra tem feito de novidade para essa vertical, né? Deixa eu só compartilhar aqui a apresentação. Então, pessoal, só para a gente começar a falar um pouquinho sobre quem é a Zebra é uma empresa de mais de 50 anos de mercado aqui, onde o nosso foco sempre foi a atuação no mercado de captura de dados e mobilidade corporativa. Durante esses 50 anos, a Zebra foi fazendo diversas aquisições de empresas como a Symbol, Motorola, Scion. Em 2014, nós nos tornamos a maior empresa do mercado de automação e captura de dados, né? Então, todas essas marcas que vocês ouviram fazem hoje parte do que é a Zebra, né? Outro ponto importante da nossa companhia é que a Zebra tem uma atuação muito forte de uma forma verticalizada. Então, toda a linha de produto que a gente trabalha, os dispositivos, eles são desenvolvidos e desenhados de acordo com a necessidade que a gente encontra para cada cliente que a gente atua. A gente fez, como o Guilherme bem mencionou, a gente já fez duas apresentações para o varejo, para a manufatura, e aí a gente tem alguns equipamentos que são específicos para cada uma dessas verticais, desenhados para trazer uma maior produtividade para cada uma das verticais. Então, esse conceito que a gente trabalha de o desenho do dispositivo estar ligado às necessidades do cliente, beneficia muito a operação o desenho do produto está ligado à operação do cliente. A Zebra é uma empresa que atua 100% através de canais. Então, a gente tem aqui fazendo todo esse trabalho junto com o Animal. O Animal é um dos nossos canais certificados. E o que a Zebra sempre trabalha muito forte com os nossos canais é a questão de certificação, treinamento, política de atendimento. Para quê? Para que a gente consiga garantir que os nossos clientes tenham toda a qualidade dos nossos produtos, mais a qualidade dos nossos parceiros integrada numa solução única. Outro ponto interessante é que, por ser uma empresa global, a Zebra consegue disponibilizar soluções que vocês encontram em qualquer lugar do mundo para aqui no Brasil. Por exemplo, caso a sua empresa tenha sede em outro país, na Europa, na Ásia, na América do Norte, e vocês têm alguma solução interessante em um desses países, é totalmente possível trazer essa solução para o Brasil, ou mesmo soluções que vocês vejam em feiras, vejam em algum case internacional, é possível replicar isso no Brasil. E o contrário também é verdade. Então, imagina o seguinte, que vocês desenvolvem um projeto aqui no Brasil, e querem levar para outras operações de vocês mundo afora. Isso também é possível. Então, isso garante essa multi-aplicação que a gente pode trazer com os nossos produtos, né? Hoje, para a gente resumir aí um pouquinho qual que é a linha de atuação da Zebra, quais são os produtos que a gente tem atuado, trabalhado na parte de soluções, a gente hoje tem praticamente 8 linhas de produto. Primeira é a questão das impressoras de código básico, que foi onde a Zebra nasceu. Depois a parte de mobile computing, onde entram os dispositivos móveis, os terminais de computação, tablets. A parte de sensing scanning, onde entram os leitores de código de barras. A parte de location, a gente tem uma divisão de localização em tempo real para prover soluções de localização. A parte de plataforma de dados, todas as informações que a gente gera hoje, a gente permite que os dados coletados nos nossos dispositivos sejam usados para trazer para vocês soluções de gerenciamento, monitoramento e até ações preditivas. Toda a parte de software, hoje os nossos equipamentos têm uma carga muito grande de software, a gente vai mostrar algumas dessas operações, onde eu posso transformar, usando o mesmo dispositivo, ter várias ferramentas instaladas no mesmo equipamento, e algumas delas são ferramentas nativas da Zebra.
Toda a parte de serviço, quando a gente fala a questão de contratos de manutenção, atendimento, SLA, e aí no serviço a gente divide em duas camadas. A gente tem os serviços da Zebra, onde a gente provê toda a parte de manutenção sendo feita pela Zebra, e a parte de projeto, atendimento, feito pelo parceiro. E por final, até mesmo supplies. A Zebra hoje ela fabrica etiquetas especiais, a gente tem toda a parte de insumos de RFD, né? Então a gente, dentro do nosso portfólio hoje, vocês vão encontrar qualquer tipo de solução que esteja ligado à identificação, captura e coleta desses dados durante todo o processo. A Zebra consegue fazer soluções fim a fim para o que a gente fala das soluções de automação e captura de dados. O posicionamento da Zebra voltado a verticais, trabalhando junto com canais de forma globalizada, trazendo uma linha de produtos fim a fim para o cliente, coloca hoje a Zebra como número 1 em todas as linhas de produtos que a gente trabalha. Então é importante a gente dar esse panorama para os nossos clientes, porque eles sabem, quando eles estão adquirindo um produto Zebra, além da qualidade, vocês estão reforçados por uma empresa que consegue manter os produtos dela ligado diretamente ao ganho de produtividade de vocês. Tá? Vista essa pequena introdução sobre a Zebra, a gente vai passar aqui um estudo bem interessante sobre sobre o mercado de logística, que está muito ligado ao que está acontecendo agora, né? Foi acentuado, essa pesquisa antes da pandemia, mas está muito acentuado em relação ao que está acontecendo nessa mudança da forma da gente consumir os itens, né? E o que a gente tem visto aqui, que é o quê? Uma centralização da importância da logística para atender toda a cadeia de suprimentos, né? Aqui a gente traz alguns números, né? A questão do comércio eletrônico aumentando muito e para todas as verticais, como o Guilherme bem mencionou, a gente fala da logística, mas a logística está ligada com a indústria, está ligada com o varejo, né? E aí hoje você vai ter compra de veículo na internet com entrega na casa da pessoa, então a gente está falando o quê? De um comércio eletrônico atingindo todas as verticais, né? Alimentos, a manufatura de peças eletroeletrônicos, linha branca, então a gente está falando tudo. E a logística vai ter que atender todas essas alterações, né? A necessidade de precisão de inventário. Não tem como eu falar de venda em e-commerce sem ter uma acuracidade maior de inventário, né? Digitalização. Existe uma necessidade muito grande nesse setor do que? Da gente transformar operações feitas em papel para operações digitais, né? E a questão de inovação, novas tecnologias, novos processos que estão sendo desenhados e que podem ser utilizados. Então, isso aqui são as tendências que a gente identificou nessa pesquisa que a gente fez. E aí tudo traz do desafio, né? Aí a gente vai ter alguns tipos de operações que vão estar acontecendo e como que a gente vai atender essa necessidade, né? Primeira questão, os métodos de compra estão mudando e, de novo, essa pandemia acelerou essa migração, está trazendo isso ao extremo e é importante a gente ter essa visão, mas a gente tem aqui alguns números, né? Compra na loja e envio da loja para a casa do cliente. Compra num dispositivo móvel, compra online e retirada na loja. Vocês veem que os números são muito próximos, né? E aí tem uma tendência grande desse aumento dos métodos de compra, né? Então, o que vai acontecer? Cada vez mais a diversificação dos canais de atendimento vão gerar demandas muito críticas para a operação logística, porque a operação logística vai ter que atender tanto a loja, para venda em loja, a loja como uma extensão da operação logística, atender o cliente através de canais nível 1, 2 ou 3 de logística. Então, a gente tem todo um novo cenário onde a operação logística vem se tornando o centro nervoso dessa operação. E aí a gente tem algumas questões, né? Aqui visto dos 3 pontos de vista, né? Manufatura, varejo e transporte logística, analisando a questão do inventário. E tudo que a gente vê aqui é o quê? Que todos os elos da cadeia necessitam de uma maior acuracidade de inventários para esse novo cenário. Então aqui a gente tem aqui alguns números médios, mas a gente vê crescimentos aí de 8 a 10 pontos na acuracidade de inventário.
são informações que devem ser feitas de coletas mais automatizadas, mais informação digital, para a gente conseguir atingir esse crescimento aí, que é um crescimento de grande desafio aí, para poder atender as demandas do Omnichannel, né? Outra questão que está no centro dessa migração é a transformação, como eu mencionei para vocês, a extensão da loja como uma operação de distribuição. A gente tem a questão do buy online, pick up in the store crescendo cada vez mais e a loja vai se tornar uma extensão da operação logística, né? Então eu vou ter, a gente está falando das dark store, que são lojas que só vão ter a parte de operação logística. A gente tem a questão de como que eu faço para o inventário de loja não ficar também sobrecarregado, né? Para eu atender a demanda, eu sobrecarrego o meu estoque da loja. Também não é isso que a gente vai ter que fazer. É ter toda uma inteligência que permita que o estoque da loja seja o mais atualizado possível, tenha um inventário mais preciso possível, para que eu consiga atender tanto as demandas de compra em loja, como as demandas de entrega em loja. Então, a gente tem esses dois cenários acontecendo. E também a parte de distribuição de informação. Eu tenho diversas lojas, essas lojas formam um canal, uma rede. Como que eu faço para uma loja ter acesso ao estoque da outra loja para também facilitar a distribuição dos produtos, não saindo somente do centro de distribuição. E outro ponto que é importante, que além da informação sistêmica estar integrada, a informação física tem que ser o mais atualizado possível. E aí, quando a gente fala da informação física, não é somente o estoque da loja, mas estoque versus posição. Para eu saber que onde tem um item naquela loja, se ele está na posição correta, se ele está no local que ele deveria estar. Então, a gente está trazendo as lojas para dentro da logística. Então tem um pedaço da loja que vai começar a fazer a parte de separação, recebimento, toda a questão de entrega do produto, né? Então é um desafio a mais aí também. Os recursos logísticos no caminho da questão online, né? Então a gente também tem a análise de como que eu faço para saber se a minha loja, se a minha operação está hoje de acordo com a demanda que vai vir pelo canal eletrônico. Então a gente está passando aí por essa questão aí da quarentena novamente, e aí a gente tem visto que o quê? Que tem muitos operadores logísticos, muitos distribuidores que estão nos questionando sobre como acelerar esse processo, né? Porque antigamente ele tinha 20 separações, hoje subiu para 60 separações para o canal online. Como que ele faz para aumentar essa demanda, né? A gente tem um cenário bem interessante de análise do aumento de separação dentro da operação logística, da operação do varejo, né? Que é o quê? A compra online, a separação é feita no próprio supermercado. Então, a operação logística tem que cuidar do quê? Da loja, para fazer a separação do pedido dentro de uma área de compras. Então a gente vê a complexidade disso e como que as tecnologias podem nos ajudar a atender essa nova demanda, né? E aí surge um terceiro ponto na logística, que é o quê? O aumento da importância do serviço de entrega, né? Seja o serviço de entrega próprio da empresa, seja os serviços de entrega das empresas de entrega. Cada vez mais a gente está vendo a quantidade de negócios de entrega aumentando, e é importante que essa demanda da entrega esteja ligada com as operações logísticas, com o atendimento ao cliente, né? A gente vê aqui nesse estudo que vai se aumentar cada vez mais a demanda por serviços no mesmo dia. Aqui a gente tem alguns números importantes aqui, até 2 horas, de 3 a 4 horas, mais do que 5 horas, porque as pessoas vão ficar mais em casa, né? E o que a gente tem visto dos estudos que a gente tem participado, que esse novo normal vai manter isso mesmo após o fim da quarentena e da pandemia. Então é uma questão de mudança de paradigma, né? E aí as tecnologias para auxiliar no controle dessa entrega, para auxiliar no serviço que está sendo
ofertado para o cliente é muito importante. Tá? E por final, a gente tem o desafio das devoluções. Né? A gente sabe que a devolução como uma oferta de serviço ou como uma oferta de diferencial é muito importante dentro dos serviços, principalmente do serviço online. Né? A gente tem um alto índice de retorno na questão do online, pela questão da pessoa estar comprando uma coisa quando chega em casa não é o que ela esperava, tamanhos, né? Então a gente consegue ver isso essa questão. E isso, a análise da devolução, ela está muito ligada ao retorno daquele cliente comprar novamente com a empresa. Então, imagina o seguinte, você entregou um produto e aí teve uma questão de devolução, o processo de devolução foi feito de uma forma satisfatória, muito boa, isso é um ponto muito positivo na marca. Né? O contrário também é verdade. Quando a pessoa tem uma péssima experiência na devolução de um produto comprado online, ele tende a não comprar mais daquela marca, não comprar mais daquele canal, não usar mais aquele serviço. Então, tudo isso fecha o cenário que a gente tem visto hoje, né, do ponto de vista de aumento da demanda do Omnichannel, de um ponto de vista da operação logística, né, de como os pontos todos os pontos ligados à questão do Omnichannel têm uma ligação muito forte com a operação logística. Tá? E aí, pessoal, a gente vem com a questão, né? O que a Zebra pode e tem de solução que ajudaria e que pode proporcionar para as operações logísticas inovação, maior produtividade, redução de custos, para que vocês consigam e trabalhem de uma forma a trazer, atender esses números que a gente apresentou agora. Né? Então a gente vai fazer um pequeno overview sobre a nossa linha de produto voltado para o cenário da operação logística como um todo. Né? Então, a primeira questão que a gente trabalha muito é o desenvolvimento de dispositivos inteligentes e conectados. A gente vai falar muito disso para qualquer linha de produto, seja coletores, em leitura de código de barras, a parte de dispositivos móveis. A gente tem uma integração muito grande entre hardware e software. A gente vai falar muito de softwares que estão dentro dos dispositivos, como esses softwares podem trabalhar dentro da sua operação para te municiar de informação, seja informação de comunicação, velocidade de operação ou gerenciamento. Tá? Então a gente vai ter um panorama sobre tudo isso. O importante é isso, que não são somente hardwares, a gente está falando de hardware, com software, com toda uma parte de monitoramento. Para a gente começar a história, a gente vai falar um pouquinho da parte da mobilidade. A mobilidade é a grande ferramenta que vai possibilitar todas essas questões de atendimento, como eu mencionei para vocês, é uma separação, é um sistema de entrega, como eu faço para validar isso tudo. E hoje tudo que a gente fala de mobilidade é baseado na plataforma Android, para o mercado corporativo. Por qual razão? Esse mercado ele era um mercado totalmente voltado ao Windows Mobile, Windows CE. Quando a gente fala de mobilidade, a gente não está falando da questão consumer celulares, nós estamos falando de dispositivos móveis que operam dentro das operações logísticas. E esse sistema operacional foi descontinuado mais ou menos em 2016 e a Microsoft finalizou qualquer tipo de suporte para esse sistema operacional agora em 2020. Então, qualquer dispositivo com esse sistema operacional está totalmente sem suporte do fornecedor de software. E o que é pior, né? Você não consegue evoluir em novas soluções nessa plataforma. A Zebra teve essa visão em meados de 2011, onde a gente começou a trabalhar uma migração para o sistema operacional Android. E foi quando a gente identificou que a gente tinha um gap. E esse gap era o quê? O sistema operacional Android, ele não trazia os recursos necessários para uma operação enterprise. Quais são essas características? Possibilidade de você bloquear um dispositivo, possibilidade de você não deixar que o sistema operacional fique aberto para o usuário, bloquear acesso a ferramentas do Google, como Gmail, Maps, YouTube, né? Transformar o sistema Android que você tem no celular hoje numa ferramenta corporativa dedicada a uma operação. Esse era o primeiro desafio. E o que a Zebra fez? A Zebra criou uma tecnologia que a gente chama de tecnologia Emacs, que ela vem dentro de todos os nossos dispositivos, que permite que a gente faça
um bloqueio do sistema operacional e que só libere para as operações as ferramentas necessárias que a corporação define como ferramenta de trabalho. Isso faz parte do sistema operacional da Zebra, então está dentro do dispositivo. Então é possível que vocês implementem isso de uma forma muito simples e direta. Resolvida essa questão, a Zebra desenvolveu um conjunto de ferramentas que a gente chama de Zebra Mobility DNA, que são diversas ferramentas de produtividade, gerenciamento, comunicação, dentro da plataforma Android da Zebra, que conseguem transformar um dispositivo que antigamente era usado apenas para acesso ao WMS, acesso a uma ferramenta de entrega, numa plataforma completa de soluções para mobilidade. E é o que a gente fala hoje, um dispositivo Zebra não é um equipamento, ele é todo um ecossistema de soluções, de softwares e hardware dentro da composição do dispositivo, que permite trazer para vocês produtividade, melhor atendimento do time de TI, melhor suporte, melhor gerenciamento. E a gente vai mostrar algumas dessas ferramentas na apresentação, já voltadas ao negócio da operação. A primeira questão mais importante de tudo isso, e todos os clientes sempre nos questionam, é a seguinte: o Google ele tem o suporte de 3 anos no sistema operacional, depois disso ele descontinua o sistema operacional em relação a atualizações de segurança e correções. Então, se eu tenho um equipamento Android, eu vou ficar com ele no máximo 3 anos. E a gente sabe que no mercado logístico, em toda a operação da cadeia logística, os dispositivos têm que ter um TCO muito melhor, uma vida útil muito melhor, né? E os nossos equipamentos, o hardware do nosso equipamento, duram 10, 15 anos. Todo mundo que tem um equipamento robusto tem mais ou menos essa vida útil do dispositivo. O que a Zebra fez? A gente fez um trabalho junto com o Google, criamos o que a gente chama do LifeGuard for Android da Zebra, que ele permite que a gente estenda a vida útil dos sistemas operacionais, das versões dos sistemas operacionais que os nossos equipamentos suportam, até o fim da vida útil do equipamento. Então, por exemplo, a gente tem equipamentos hoje que rodam em versões Lollipop, né, que é uma versão 5, já foi descontinuada há 3 anos pelo Google. E a gente consegue prover atualizações de segurança e correções de problema no sistema operacional até hoje, né? Sem nenhum tipo de perda de operação por forma do cliente. Então, ele vai estar com o dispositivo atualizado em segurança, com todas as correções possíveis, aproveitando toda a vida útil do hardware. Então, isso é muito importante, porque assim, o Google vai lançar uma versão de Android por ano, né? Então, não tem como o hardware acompanhar isso durante os 10 anos. O que a Zebra vai fazer? Ela vai fazer adaptações para garantir para vocês que enquanto você estiver usando um dispositivo da Zebra, você vai estar atualizado em relação a segurança e em relação à correção de bug. Tudo isso dentro do nosso pacote de solução. E aí começam a nascer novas ferramentas, né, que a gente fala de trabalho, novas ferramentas de operação. Uma das mais importantes que a gente tem voltada ao mercado logístico é o Workforce Connect. O que é o Workforce Connect, pessoal? É uma ferramenta de comunicação por voz. Através dessa ferramenta, é possível transformar um terminal de coleta de dados que você usa no seu warehouse, que você usa na sua operação de entrega, na ferramenta de comunicação da companhia. A gente tem algumas soluções dentro delas, a mais conhecida e a mais implementada é o PTT Pro, que ele faz o quê? Ele é um software que roda dentro do dispositivo, que vai transformar esse terminal Zebra num rádio comunicador como se fosse um Nextel, como se fosse um rádio PTT, com as mesmas funcionalidades, usando apenas a interface de dados, seja WLAN, seja a interface celular, e você consegue criar grupos para comunicação de voz, mensagem, texto, fotos, todo de forma criptografada, ponto a ponto. E tem muita gente que levanta a questão, similar, mas isso aí a gente tem no WhatsApp, isso aí a gente tem no Telegram. Exatamente, seriam funcionalidades de comunicação como sistema de mensageria, só que sem estar utilizando um servidor aberto. Um servidor de terceiros, onde você pode ter dentro do cliente, imagina a nossa operação no seu centro de distribuição, você ter um operador com acesso na ferramenta corporativa WhatsApp. Então, ele vai conseguir adicionar grupos de família, grupos de amigos, tudo isso impacta na nossa operação. Fora a questão de privacidade de dados. Dentro do WhatsApp, ele pode pegar, mandar uma mensagem dentro de onde ele está sobre informações internas da sua empresa. Então, isso é muito importante quando a gente fala dessa plataforma. E a outra questão que é muito interessante
é que essa plataforma ela pode ser utilizada não só nos terminais robustos que a gente tem, então imagina a sua operação que roda coletores em formato GAN, você pode ter essa ferramenta, mas também pode usar para o gerente do centro de distribuição, para o gerente da operação no celular dele. Então ela é multi-dispositivos. E aí a gente começa a trazer os benefícios dessa ferramenta. Então imagina a sua operação, hoje a gente fala de que comunicação é uma das principais ferramentas de produtividade, onde você quer achar um operador dentro do centro de distribuição, você quer fazer uma reunião. Hoje, para você fazer isso, ou o seu time de warehouse tem que ter o coletor mais o rádio, ou você tem que sair fazendo boca a boca, fazer chamadas. Imagina que você tem uma ferramenta que possibilite você fazer esse tipo de informação. Reunião, comunicação diária, envio de mensagem, localizar um operador, tudo isso numa plataforma simples e de fácil utilização dentro do próprio terminal. Além dessa ferramenta, a gente tem ferramentas que permitem você transformar o terminal num ramal móvel, né? Um voice client que você instala dentro dele e ele consegue se conectar no seu PBX IP e fazer a comunicação de ramal mesmo. Então, o terminal pode ser um rádio comunicador, um ramal e um computador, né? Então, a gente está fazendo o quê? A unificação das tecnologias, trazendo uma ferramenta única para a operação logística. E essa ferramenta, ela também pode ser, como eu mencionei para vocês, por ela utilizar qualquer comunicação de dados, ela pode ser utilizada para os ambientes externos também, para a questão de entrega, para a questão de operação de delivery, toda a questão de confirmação de rota, porque quando ela trabalha na operação externa, a gente tem também uma funcionalidade de localização dentro dela, que você pode confirmar a sua rota de acordo com o terminal que está sendo utilizado. E aí, a gente vê em casa essa questão, me lembra que eu mencionei para vocês sobre softwares e hardware, a gente vai agora dando alguns exemplos de dispositivos. Esse produto, a família TC5X, né, é a nossa família hoje mais comercializada para as operações externas, né, tem uma grande presença em algumas operações internas também. Ele é um dispositivo que ele traz uma grande flexibilidade, né? Ele é um equipamento que pode ter versões só WLAN ou WLAN com celular, voltado ao mercado corporativo, né? Então a tela dele é uma tela robusta, funciona com a tela molhada ou com a tela ou o operador com luva. Ele pode, na parte externa, tem um alto brilho que permite você trabalhar no sol sem nenhum problema. Suporta acionamento PTT dedicado, então lembra que eu mencionei para vocês a funcionalidade de software? Aqui a gente tem no hardware o respaldo nela, então o operador não precisa abrir o software de PTT para chamar. Ele aperta o botão, a ferramenta transforma mesmo o terminal em um rádio comunicador. Bateria de alta performance, com 14 horas em operação, substituível, então sua operação nunca para. Diversos botões programáveis para você facilitar a navegação do operador, né? Então, a gente tem todo um conjunto de soluções que permite que esse terminal seja utilizado nos mais diversos ambientes, né? Com foco, primeiro, voltado a ambientes externos para a operação ou também para algumas operações internas. E ele tem, pessoal, um conjunto, lembra que eu mencionei a questão de flexibilidade? Ele é hoje um terminal que possui acessórios para você conectado em veículos, para questão de navegação, questão de entrega, questão de operação de inventário externo. Ele pode ter um suporte a um gatilho para operações de picking, de separação, onde eu não necessito de grandes distâncias de leitura. E ele tem até mesmo uma versão que você pode prender no braço do operador e ele funcionar como um equipamento vestível. Então, essa família TC5X, ela traz uma flexibilidade muito grande para as operações. A gente tem visto, principalmente nos Estados Unidos, uma tendência dos centros de distribuição de menor tamanho, nem mesmo terem suporte à rede wireless, né? Então a pessoa vai ou monta alguns operações temporárias que não dá para usar infraestrutura wireless. Então nessa linha de produto a gente tem um modelo que suporta chip. Então eu poderia ter ele rodando dados em cima de uma rede 4G, 5G no futuro, né? Então é todo um ecossistema de soluções. Fone de ouvido para a questão de chamada de voz que eu mencionei para vocês. Então eu posso ter um fone de ouvido tanto cabeado quanto Bluetooth. É um equipamento extremamente flexível e voltado para esse tipo de operações mistas, né?
Quando a gente entra dentro do centro de operações, né, na questão do warehouse, normalmente a gente tem algumas demandas muito voltadas à alta quantidade de leitura de código de barras, preciso de variação de distância de leitura, preciso de um equipamento voltado para essa operação. E a Zebra tem hoje o portfólio mais extenso nessa linha, né? Eu trouxe aqui 2 produtos, que são os 2 produtos mais inovadores que a gente tem. Aí que esse aqui que vocês estão vendo é o MC93, ele é a substituição da série MC9000, 91, 92, que grande parte de vocês já deve ter visto. A gente fez esse upgrade na nossa linha mais importante da história da empresa. Então, para isso, a gente tinha que trazer um produto realmente inovador, e a gente fez isso, né? Então, hoje, esse produto, ele é Android, né? Suporta todas aquelas ferramentas que eu mencionei para vocês, isso é importante. A Zebra ela não separa a linha de produto por ferramenta de software, então eu posso transformar esse terminal num rádio comunicador, né? Ele vai vir com tecnologias, pessoal, para novas operações logísticas. Performance de leitura, leitura de um código de barras de 10 centímetros a 20 metros, dependendo do tipo de código de barras que você está trabalhando. Autonomia de bateria de 26 a 32 horas, para não impactar na sua operação. Todo o suporte à comunicação de voz. Bluetooth 5.0, NFC, câmera frontal para videochamada, que é uma outra tendência que a gente tem visto, né, das interfaces de comunicação. Câmera traseira colorida para foto para avaria, para a gente aumentar a quantidade de casos de uso, né? Vibrate Mode, para quê? Para ambientes com muito ruído, quando o operador está lendo o código de base, ele saber sempre que olhar que o código de base foi lido, então o equipamento vai vibrar na mão dele. Existe uma versão para áreas congeladas, o que é muito importante, né? Então ele é um equipamento que pode funcionar tanto em áreas secas como em áreas congeladas. Um equipamento ultra robusto, queda no concreto 2,40 m. A gente fala assim, é a ferramenta mais de maior performance que tem no mercado hoje, no formato GAN, que é o formato que está todo mundo acostumado, né? E aqui, né, tá uma imagem dele para vocês verem, toda a questão de acessórios que a gente possui. E aí a gente entra numa outra linha de terminais, né, que é a família TC8000. Esse produto, a primeira versão dele foi desenhada em 2015, e agora a gente está com a segunda versão dele. Esse produto, pessoal, ele traz um ganho operacional. Ele foi desenhado para as operações logísticas, né? A gente identificou, as operações logísticas são onde a gente tem a maior quantidade de leitura de código de base, a maior quantidade de validações, e o equipamento de formato pistola funciona muito bem, ele tem um grande benefício, né? Só que a gente queria saber como que a gente dá o segundo passo para a gente ter um aumento de produtividade pensando em formato de dispositivo, em como a gente pode reduzir movimentação, como a gente pode reduzir peso. E nós criamos um dispositivo que ele possui uma tela e um scanner paralelo a essa tela. O que isso mostra? Que o operador, quando ele lê o código de base, ele não precisa virar a mão para ver a tela, que é o que acontece num dispositivo GAN. Ele aponta, faz a leitura, depois ele volta a mão para fazer a leitura da tela. Esse tipo de produto, né, isso aqui é um produto único da Zebra, onde a gente desenhou isso, mais de 5 anos de análise aí, para eliminar esse movimento de mão. E com a eliminação desse movimento, a gente conseguiu o quê? Um ganho mínimo de 14% em operações logísticas. Por qual razão? Porque você imaginar que se o operador lê 1.000 códigos num dia, 2.000 códigos, dependendo do tipo de operação, você está eliminando 1.000 vezes o movimento de pulso. E esse movimento de pulso, além de ele aumentar a produtividade, ele reduz o esforço muscular e ele reduz movimentação de pulso. Então eu tenho uma melhora do uso do dispositivo pela minha produção. Tá? Também é um equipamento ultra robusto, possui bateria com autonomia de 24 horas, né, para eliminar a questão de necessidade de troca de bateria no meio do turno, e também ele é muito otimizado para soluções de voz, tanto PTT, a solução que eu falei para vocês de comunicação, como também soluções de voice picking. Ele tem um desenho, alto-falante desenhado para auxiliar tanto se você vai usar um fone Bluetooth, como se você vai usar ele sem fone, tá bom? E aí, nessa caminhada da questão do centro de distribuição, né, a gente vai entrar num ponto muito importante. Grande parte dos centros de distribuição hoje ainda utilizam emulação de terminal, né, por vários motivos.
pela questão de ser uma tecnologia extremamente robusta, por ser uma tecnologia que já está funcionando há muito tempo, por demandar baixo recurso de rede, né? Funciona muito bem, é robusta, tem performance. Só que ela tem um problema, vamos dizer assim, um desafio, que é a questão da interface de usuário, né? Ela não é voltada à produtividade, a interface de usuário não é otimizada para navegação. Tem a questão do treinamento. Hoje em dia, a idade média dos operadores logísticos, de quem trabalha no chão de fábrica de operação logística, é de 20 a 27 anos. E essas pessoas não conheceram esse tipo de terminal. E aí, o que acontece com isso? O tempo de treinamento tende a ser muito longo. Nós lançamos alguns produtos dentro da nossa linha de coletores de dados voltada à parte logística, que permite que a gente consiga converter esse tipo de tela de aplicação em aplicação gráfica sem que vocês alterem nada do lado servidor. Né? E aí todo mundo fala, putz, legal, fica super legal, faz isso sem mexer nada no servidor, sem mexer nada no servidor. Só que qual que é o benefício fora a questão de ficar mais bonito, que a gente fala, né, ficar mais apresentável. Eu vou dar um exemplo aqui rápido para vocês, pessoal, em um desafio, né? Como que eu faço para acessar o order picking numa tela emulada e como eu faço para acessar o order picking numa tela gráfica, né? Então, na interface padrão, eu tenho que olhar na tela, localizo o número 2, vou no teclado físico e pressiono o número 2. E aí eu preciso confirmar, né? Sempre em telas emuladas eu preciso ter confirmação. Vou olhar no teclado, F1 confirma, 3 passos. Na interface otimizada, eu olho para a tela e aperto o menu que eu quero. Então, eu estou falando de uma redução de 60% em interação com o dispositivo. Então, a gente está falando que a gente pode ter ganhos de produtividade somente nessa conversão de tela de 60%. Tá? Então, é um assunto... E o que é legal? Isso vem disponível já nos equipamentos de warehouse da Zebra. Né? E aí a gente traz aqui uma questão, além dessa questão de navegação, a gente pode inserir voz, pode inserir outras tecnologias, numa tecnologia bem antiga, que é a emulação, modernizando ela sem que vocês tenham que fazer investimento na parte do servidor, apenas baseado nos nossos terminais. Tá? Outra tendência que a gente tem visto é a inserção de tablets, né? Na operação logística, principalmente para sistemas de qualidade, para a parte de acompanhamento e para substituição de desktop. Né? Então, imagina o seguinte, eu tenho vários desktops na linha de produção, de operação, e aí o desktop me demanda uma torre, um monitor, várias tomadas e não serve para mobilidade. Imagina que você pode ter um tablet, né? Esses tablets a gente tem tanto em Android quanto em Windows 10. Imagina que você pode ter esse tablet na sua operação do CD, como um computador. Então a gente tem uma dock, se vocês olharem aqui, uma dockstation que pode estar ligada a um teclado e um mouse. A pessoa está usando, vamos precisar fazer mobilidade. Ele pode substituir um coletor. Eu saco ele, eu tenho aqui uma opção de scanner integrado, vou lá, faço leituras, coletas e depois eu volto para a operação. Então eu transformo o equipamento num equipamento dual. Posso instalar ele numa empilhadeira. Né? Então tem todo um cenário aí que a gente pode, e por isso que os tablets têm demandado bastante procura pelos nossos clientes. Soluções vestíveis. Vocês nunca vão ver a gente da Zebra falando em equipamentos vestíveis. A gente sempre vai falar de solução, porque eu posso ter N itens compondo uma solução vestível. Eu posso ter um coletor de braço mesmo, que é um terminal preso ao braço, como um coletor vestível. Eu posso ter um scanner vestível, né, que são scanners que ficam presos ao dedo do operador, fone de ouvido, né? Mas eu posso ter, como eu mencionei para vocês, um equipamento da série TC5, preso, a gente tem um suporte que transforma ele num vestível. E aí ele virou uma solução vestível. Né? Eu posso ter uma combinação como essa, um leitor de um dedo só, pareando com um terminal vestível. Mas eu posso parear esse terminal com o MC93, que é um equipamento gatilho, mas que para uma operação de picking eu vou usar ele na cintura e vou usar o scanner de dedo para fazer a parte de coleta. Então a gente começa a otimizar o uso dos dispositivos. O TC8300, aquela terminal que eu mostrei para vocês, ele propriamente dito já tem algumas operações vestíveis. Né? Eu posso montar ele numa paleteira e o operador, para a parte de separação, vai apresentando ele tem um sensor, ele funciona como um leitor de supermercado, vamos dizer assim. O operador apresenta a lei e vai fazendo a montagem do pallet. Então o operador está com as mãos livres, faz toda a operação e o equipamento está preso na empilhadeira.
né? Então, como eu mencionei para vocês, são conceitos de solução vestível, né? E até a gente chegar no nosso heads-up display, né? O nosso heads-up display, ele é um acessório, foi lançado esse ano, que permite suporte às soluções como a gente pode dizer, de realidade aumentada, realidade expandida, uma questão de expansão de tela, né? E ele pode se conectar aos nossos terminais. Tem uma lista de terminais que suportam essa ferramenta, né? E a gente consegue. Ele não é um computador à parte como os principais óculos de mercado, ele é um acessório. O pessoal, acho que o Jefferson fez um raise hand aí. Só vou pedir para o Jefferson para. Coloca, Jefferson, por favor, a questão no nosso parte de perguntas e respostas, que aí no final a gente vai responder as perguntas dos participantes, tá bom? Então, voltando, pessoal, a gente vai ter a questão desse óculos como um acessório. Esse é um grande diferencial que a gente trouxe para a nossa linha de produto, que foi lançado agora esse ano, e a gente está trazendo ele para o Brasil ainda até o final do ano aqui. Tá? Então, imagina o seguinte, eu tenho toda uma composição de soluções vestíveis. Equipamento de pulso, equipamento que pode virar um equipamento vestível, óculos, scanners de dedo, tudo isso trabalhando em conjunto. Ainda na parte de mobilidade, a questão de gestão, né? Então, hoje a gente tem ferramentas que permitem tanto a gestão de baterias, para vocês saberem se a bateria está com o ciclo de carga correto, como o ciclo de vida correto. Então, os nossos equipamentos conseguem avisar a operação que as baterias vão vencer daqui 3 meses, vão entrar em ciclo de decomissionamento, então você já pode programar compras. Ou, se não, evitar que um operador saia com uma bateria descarregada, que vai impactar na produtividade dele, que ele vai parar no meio do turno para trocar de bateria. Tá? Junto a essa mesma solução de mobilidade, de gestão de bateria, a gente tem uma ferramenta simples de localização de dispositivos. Ela faz localização em termos de X, Y, Levi? Não. Ela faz localização em termos de área de conexão. Então, ele vai te falar em qual ponto de acesso o seu coletor já está conectado. Imagina um centro de distribuição que você tem 50 pontos de acesso, ele vai reduzir essa área de busca em 1/5. Além de te falar quantos dispositivos estão conectados e quantos não estão conectados. O legal dessas duas plataformas é que são plataformas sem custo para o cliente. O cliente que faz a aquisição do produto da Zebra junto com o contrato de manutenção tem direito a usar essa ferramenta. Né? Então, o que? A gente está aumentando as funcionalidades dos terminais com ferramentas de software. Né? Indo para uma linha de coleta de dados, a gente vai falar um pouco para vocês do que tem mudado de coleta de dados. Né? Um ponto principal é a própria leitura de código de barras. A Zebra tem implementado nos leitores de código de barras dela uma funcionalidade que permite vocês lerem uma etiqueta que tenha 5, 6 códigos de barras, 2 códigos de barras, todos ao mesmo tempo. Então, o operador, em vez de ficar lendo vários códigos de barras, ele pode ler todos de uma vez só. Ou ele pode programar o scanner para ele ler aquela etiqueta, identificar qual é a etiqueta, então ele consegue fazer uma análise, essa etiqueta aqui é a etiqueta de produto. Na etiqueta de produto eu tenho que ler só o part number. Não, isso aqui é uma etiqueta de sequenciamento, eu tenho que ler só o número de série, mesmo ela tendo outros códigos de barras. Então a gente vai reduzir erro de operação e pode aumentar a produtividade, porque o operador vai ler uma única vez e capturar todas as informações. RFID, né? A gente sempre fala para todos os clientes quando a gente faz uma apresentação. RFID, a gente poderia falar uma apresentação inteira só sobre essa tecnologia. O que a gente traz para vocês é onde a tecnologia está sendo usada dentro do transporte logístico. A gente tem alguns casos de uso acontecendo. Os dois principais, pessoal, são inventário de pallet. Então, inventário de pallet, quando vocês fazem controle da operação por pallet, hoje a tecnologia de RFID é totalmente capaz de fazer o inventário de uma forma muito mais automatizada, com leitura através de empilhadeira, onde eu consigo passar e fazer a leitura de todo o meu inventário de pallets. E a outra questão é controle de embarque. Controle de embarque é uma questão muito forte, que é o quê? Com um único tag no pallet, eu consigo garantir que o meu pallet não está indo para o destino errado. Hoje isso fica muito fácil de se fazer, você vai colocar uma única etiqueta, então o custo é uma etiqueta só por pallet, e os portais, com o avanço da tecnologia, para fazer essa validação de pallet, ele é muito mais simples, então não tem toda aquela estrutura, eu posso fazer umas estruturas muito mais simples e fazer a parte de coleta. E as aplicações gerais, rastreabilidade de ferramentas, controle de embalagem retornável, gestão de pátio, gestão de ativos.
principalmente TI, EPIs, imobiliários. Então, a parte de RFID, ela está muito em questão, e o RFID vai ser uma ferramenta que vai alterar muito a operação dentro do centro de distribuição. E do lado da Zebra, a Zebra tem todo um portfólio que vai desde tag, a Zebra faz tag de RFID, até leitores fixos, leitores de teto, dispositivos portáteis, voltados para a logística, dispositivos voltados para o campo, para a operação de field, impressoras e até mesmo impressoras portáteis para geração de RFID. Então, o nosso portfólio na tecnologia de RFID é muito extenso, tá, pessoal? Então, a gente consegue atender uma solução de fim a fim em relação a hardware de RFID. Entrando na parte de impressão, né, o primeiro caso de uso novo na parte de impressão é a questão de impressoras móveis, né? E na operação logística, a impressão móvel ela faz uma diferença brutal na questão de produtividade, seja para uma parte de cross-docking, seja reetiquetagem de pallet, a questão de separação. Então, imagina que você vai ter uma impressora Wi-Fi conectada com o seu operador que está fazendo uma separação, por exemplo. Ele já pode gerar as etiquetas daquela caixa, ele pode gerar a etiqueta de um cross-dock, tudo isso de forma simples e como se fosse com uma impressora Zebra de mesa. Então, essa é uma tendência grande que a gente tem visto na questão das operações portáteis, na parte interna. E na parte externa, comprovante de entrega, etiquetagem para o caso que todo mundo está procurando a gente, na parte de operação logística, é a questão de entrega. Né? Então, eu vou fazer a retirada no fornecedor para mandar para o cliente. Eu posso fazer essa etiquetagem no ponto de coleta, né? Que é etiquetagem em coleta. Então, tem todo um cenário ligado a essa questão de mobilidade nas impressoras. E dentro do centro de distribuição, um desafio que nós tínhamos em relação às impressoras era o volume de impressão. Uma impressora portátil ela tem uma capacidade de etiquetas muito menor do que uma impressora de mesa. Né? O que a Zebra fez? Para operações de warehouse, né, nós criamos uma bateria que transforma as nossas impressoras de mesa numa impressora móvel. Então, você pode pôr a impressora num carrinho, né, ela não é portátil, porque ela é um pouco maior, mas põe num carrinho e o operador com o coletor consegue. A capacidade de impressão dela chega a ser 5, 6 vezes maior do que uma impressora móvel. Então, eu reduzo a troca de bobinas sem impactar na mobilidade que eu consigo ter com essa impressora. Tá? E sem a necessidade de ter um cabo, um no-break, toda uma estrutura Frankenstein montada para suportar uma impressora só. Você vai ter uma bateria que essa bateria você tira, coloca uma nova e ela está em operação. É uma operação que você consegue suportar em 24/7. Né? Então a gente trouxe mobilidade de alto volume para dentro da operação logística. E da mesma forma que a gente tem a questão de gestão dos dispositivos móveis, a gente está trazendo também gestão para impressoras. As impressoras de código de base, pessoal, elas estão ligadas à operação, ao centro nervoso da operação. Sem etiqueta de pallet não sai pallet, não tem movimentação logística. Né? Então a gente tem uma ferramenta de software que permite vocês gerenciarem todas as impressoras, saber se a impressora está com papel, sem papel, quando vai acabar o papel, volume de impressão para vocês fazerem análise sobre se está gastando demais uma cabeça de impressão numa operação ou uma operação gasta mais que a outra, o que está acontecendo, é treinamento, o que é. Implementação de segurança na questão das impressoras de rede. Então, é uma plataforma completa que permite vocês gerenciarem de forma simples. Ela é uma ferramenta que atende tanto o pessoal de TI quanto o pessoal de operações, gente. Então, essa é uma questão bem interessante dessa plataforma. Por quê? Porque ela, via semáforo verde, vermelho e amarelo, te dá todos os status da impressora de uma forma fácil de agir. Tá? E você pode usá-la centralizada para gerenciar múltiplos sites. Isso é outra questão importante. E por final, pessoal, uma solução nova que a Zebra está trazendo, que é a questão de gestão de pátios baseado em ferramentas de localização. Então, imagina a sua operação logística, você quer saber o casamento entre o momento em que o caminhão chegou na portaria e todo o processo que ele faz para entrar ou para sair da sua operação. A gente tem tecnologias que permitem fazer isso em tempo real, e aí adicionar algumas funcionalidades, tempo de permanência, casamento, entre o caminhão entrou, parou na doca certa, parou no estágio certo, fez todo o processo de pesagem, fez todo o processo de conferência, né? Então a gente consegue, como um todo, e monitorar isso em tempo real dentro das suas operações. Como isso é feito? A gente tem tecnologias de localização que não dependem de GPS, são localizações infraestrutura proprietária de vocês, que vai garantir uma cobertura de 100% dos casos dentro da sua operação. Tá?
Então, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês que está acontecendo no mundo logístico, baseado no que a Zebra tem de tecnologia, nas nossas inovações. Agora eu vou chamar o Guilherme aqui para a gente responder os questionamentos que o pessoal passou para a gente, tá? Aí, Guilherme, e aí a gente fazer a finalização aqui com todo mundo, tá? Perfeito, Levi. Pessoal, aqui estão os e-mails, tá? Tanto da Animal Tecnologia quanto do Levi, tá? Fiquem à vontade de enviar para a gente também qualquer questão e qualquer dúvida. Acabou que levantaram a mão, Levi, mas não mandaram aqui na perguntas e respostas. Então, pessoal, fiquem à vontade de fazer qualquer questionamento aqui ou enviem por e-mail, não tem problema algum, que a gente vai estar atendendo a todos, tá? Basicamente isso. Vamos aguardar um pouquinho, Levi, ver se alguém Sim. tem alguma dúvida e a gente encerra, então. Dá uns 2 minutinhos aí para ver se tem alguma. Pessoal, fiquem à vontade de perguntar, tá bom? Eu acho que dessa vez não veio nenhuma pergunta, não, Levi. Tá joia, então, gente. Então, pessoal, é isso aí. Pessoal, então, Animal Tecnologia aqui, a gente está totalmente disponível junto com a Zebra aqui para atender o seu projeto, tá? O Levi é a pessoa, para Sérgio. A Zebra tem portais para controle e monitoramento de caminhões para a área externa. Tá, deixa eu... Então, Sérgio, Vou falar um pouquinho dessa Savana aí, Levi, muito bacana. Tá. Então, Sérgio, a gente tem, desde que para áreas externas, onde a gente tenha onde a gente tem o monitoramento das nossas antenas. Então, você monta uma infraestrutura, então imagina, você consegue montar uma infraestrutura de monitoramento e a gente faz a leitura dentro onde essa antena tem cobertura. São várias tecnologias que a gente pode usar, depois a gente pode até marcar com você para fazer uma apresentação. O MotionWorks é a plataforma. Né? Então, dentro do MotionWorks tem toda a parte de gestão das antenas, gestão do caso de uso. Então, imagina que você vai usar isso para Yard, a gente tem uma aplicação, você vai usar para Asset Manager, tem outra aplicação. Então, ele tem todo um conjunto de soluções dentro dele. Ele é uma plataforma que permite não só a gestão do ativo, mas a gestão de toda a infraestrutura que está junto disso. Mas a gente marca um dia para falar só especificamente sobre isso, só sobre o Motion Work com vocês. Aí o Guilherme consegue ver isso com vocês. Perfeito, Levi. Obrigado. O Emerson perguntou aqui também, gostaria de saber se existe algum treinamento, tanto para reparo como para incorporação dessas tecnologias e utilização dessas tecnologias. Sim, Emerson, eu vou te ligar quando acabar o call aqui e a gente conversa um pouco sobre essas dúvidas aí, como que a gente pode te ajudar no seu parque aí de MC 90, 91 que você tem hoje, tá bom? Pode deixar que eu vou estar enviando. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Ótimas perguntas aí, como sempre, né? Beleza, então, gente. Beleza, pessoal. Então, Levi, mais uma vez aí, muito obrigado, tá? Obrigado obrigado, muito obrigado a todos os nossos clientes, tá? Gostaria de informar que a gente está totalmente disponível aqui, o nosso time de projetos, o time de Labor Total, então estamos com todos os nossos setores totalmente disponíveis, tá? Para desenvolver os projetos. Nós temos todos os equipamentos aí que o Levi comentou para homologação. Então, contem conosco aí para desenvolvimento dos projetos. Aqueles e-mails lá que o Levi mandou, Levi, deixa eu compartilhar minha tela aqui só para deixar o e-mail para todos também, tá bom? E muito obrigado mesmo pelo tempo. Esse foi o evento à disposição aí. E podem mandar um e-mail para o comercial@Animal Tecnologia, mandar um e-mail para o Levi também. Nosso time aqui, Animal e Zebra, totalmente disponível para atender vocês, tá bom? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Levi, obrigado mais uma vez. Imagina, obrigado, pessoal, pela audiência aí. Depois a gente vai... e é importante, né, Guilherme, depois você vai disponibilizar o vídeo da gravação, né? Então, se o pessoal quiser ter alguma dúvida, quiser revisitar, vai ser possível, né? Perfeito. A gente vai estar preparando todas as gravações num link único aqui lá no nosso site para que o pessoal possa acessar e aí compartilhar esses conhecimentos aí que a gente passou para todos. Tá bom? Obrigado, gente.